viajo o Brasil inteiro, alguns lugares do mundo também, e onde eu chego, eu estou observando os carros. Então tem regiões que eu vou, em regiões de praia, você vê como que está o estado dos carros ali. Cara, muito carro esfregado de beira de praia, né? Nossa região aqui, São Paulo, o que eu reparo muito? Muito carro polido. Então tem demanda para polimento, tem serviço sendo vendido, mas a gente consegue... Como é que você sabe que o carro foi polido? Porque eu estou vendo as marcas todas nos carros, né? Então cada região tem a sua peculiaridade, e o profissional ele tem que ser capaz de olhar o que está feio num carro e solucionar aquele problema. Vamos supor que o meu carro esteja com o farol amarelado, tá? Quem que é o melhor vendedor de serviço aqui? Quem que se julga? Eu sou o cara. Eu vendo areia no deserto, tá? Chama esse cara. Então eu chego com o meu carro aqui com o farol amarelado. Esse vendedor vai chegar para mim, meu, o cara é muito bom de venda. Ele vai me vender higienização, ele vai me vender lavagem de chassis, lavagem de motor, lavagem externa, descontaminação, polimento de 18 etapas, 10 camadas de vitrificador, polimento de vidro, polimento de roda por dentro e várias outras coisas. Só que ele não identificou que o que está feio no carro é o farol. Então, ele vendeu, eu comprei, e na hora que o cliente chega para buscar o carro, o farol ali está interferindo na estética do carro. Ou seja, para o cliente final, o carro ainda está igual, está ruim. Sendo que nesse caso, se você fizer ali o farol, uma boa lavagem, passar um selante no carro, para o cliente o carro está novo, porque é estética. Qual detalhe? Eu vejo muitos serviços que são feitos, a gente vê, o cara faz 1 milhão de coisas, a hora que ele posta a foto ali, o que eu vejo? Parafusinho da placa enferrujado. Então assim, pô, é um carro novo, 2023, com 2 parafusinhos enferrujados, parece um carro velho. Então a gente tem que entender que o conceito de estética, ele está relacionado à beleza. E tudo que a gente faz, seja lavagem, seja descontaminação, seja polimento, até mesmo as proteções, elas têm um efeito estético muito importante para o nosso serviço. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente vai falar sobre estética, então entenda que o polimento é uma peça aqui. E tecnicamente falando, nenhum carro foi feito para polir. O carro não é feito para polir. Não é para polir o carro. Eu sei que pode parecer um pouco polêmico isso que eu estou falando, mas esse é o conceito dos engenheiros que desenvolvem os sistemas de pintura na montadora. Eles não fazem uma pintura automotiva para chegar a você e meter uma lixa, dar uma maquinada no carro. Isso, na verdade, você está estragando a obra de arte da engenharia. São milhões de dólares gastos em projetos, são os maiores especialistas em robótica, computação, mecânica, produção, química, está tudo envolvido ali para fazer um produto que cai na mão do cliente, o cliente vem aqui e ele quer preservar aquele bem dele. Então você pegar esse carro e você polir esse carro de uma maneira agressiva, de uma maneira desgovernada, você não está fazendo algo que agregue valor para o cliente, ao contrário, você está estragando. Porque antes do material ser aplicado no carro, ele vai passar por pelo menos 150 testes dentro da produção do sistema de pintura para que ele seja aprovado e aplicado no carro. Então vem para nós algo que, quando a gente fala de estética, o cliente ele quer cuidado, só que ele não sabe o que é o cuidado. Ele não sabe como cuida do carro. Ele acha realmente que passar uma lixinha, dar uma polida, ele não sabe que isso tem uma implicação para a pintura. Então o papel nosso como vendedor é conseguir passar para o cliente essa visão. Então eu gosto muito daqueles gráficos que tem lá o sistema de pintura, o básico, primer, base, verniz, os defeitos, as profundidades dos defeitos, e a gente consegue mostrar para o cliente o que é passível de ser polido, o que é muito profundo, o que seria muito agressivo. Você estaria tirando a aparência de um defeito, mas comprometendo a durabilidade do sistema de pintura. Então, toda essa informação, quanto mais informado o cliente está, aí agora é o próprio cliente que vai falar para você, não, Dante, então faz menos, não precisa tirar tudo isso daí, né, se isso vai comprometer a vida útil do sistema de pintura. Então é importante que a gente entenda que o valor do serviço da estética ele está no cuidado e não no quanto você gasta para fazer. É claro que o gasto, o custo, ele faz parte da precificação, sem dúvida, mas o valor agregado maior
de um serviço de estética automotiva, ele não está no quanto gasta de material, mas sim nessa expertise do profissional em fazer menos e entregando mais resultado. Tá? Isso que a gente tem que buscar. Trazendo então agora, você vê que o polimento ele não é o mais importante, ao contrário. Né? Quando eu cheguei dentro da PPG, da indústria de tintas e vernizes ali, e me deparei com os engenheiros, com os químicos, e eles me disseram que não era para eu polir o carro. E isso não me fez parar de polir, isso me fez polir muito melhor, entender mais o que eu estou fazendo e o valor realmente em preservar esse material. E é isso que eu quero passar um pouco para vocês. Quando a gente vai polir um carro, vocês já repararam que se eu não estou com a luz direcionada ali para o carro, a maioria dos carros parece que não tem riscos, parece que não tem defeitos, e quando eu coloco a luz, eu consigo identificar um monte de defeito, marca de boina, holograma, vários riscos. Vocês sabem o porquê disso? Por que um holograma ele é visível na luz e ele muitas vezes não é visível a olho nu? Eu vou tentar passar para vocês uma ideia de dimensão das coisas, tá? Então eu vou tentar pegar aqui, ó, peguei aqui, fio de cabelo. Puxei um só, né? Para não fazer falta, né? Pessoal, eu tô com um fio de cabelo na minha mão. Vocês conseguem ver o fio de cabelo que está aqui na minha mão? Consegue ver, Átila? Você tem algum problema de visão, alguma coisa ou não? Você não está vendo mesmo? Não, você não está vendo. Tá. Vou tentar colocar ele aqui agora. Ver se mais pessoas conseguem. Qual o tamanho do fio de cabelo? Qual a espessura do fio de cabelo? Alguém tem ideia? Números? Para me falar? Não tenham medo, pessoal. Eu não quero fazer um monólogo. Eu quero que vocês falem. Vamos tentar pensar em dimensão. Por exemplo, um fio de cabelo tem 1 metro de espessura. Não, vamos ver lá. 1 metro é mais ou menos isso que tem algum engenheiro. Os engenheiros ficam bravos quando eu faço isso. 1 metro ele quer pegar a trena. 1 metro é muita coisa, tá? Então, se eu pegar esse 1 metro, dividir ele em 1000 partes e pegar uma parte, eu vou ter 1 milímetro. 1 milímetro, a gente pronuncia, tá bom? Mas se você remeter ali a uma régua, você vai ver que aquela unidade de milímetro ela é ainda mais espessa do que um fio de cabelo. O fio de cabelo tem menos de 1 milímetro de espessura. Então, se eu agora pegar esse milímetro, dividi-lo em 1000 partes e pegar uma parte, eu vou ter 1 micron ou micrômetro, tá? Cujo plural são micra. Tá? Por exemplo, eu posso falar 10 micra, se você quiser parecer o engenheiro da NASA falando. Eu prefiro falar microns também. Tá? Micra ou microns é o plural de micros. Então vamos lá. O fio de cabelo tem, em média, 70 a 80 microns de espessura. A espessura de uma folha de papel. Tá? A folha de papel ela chega aproximadamente a 100 microns, a espessura de uma folha de papel. Então eu estou querendo trazer vocês para essa unidade de microns, porque essa unidade é muito usada no nosso meio. Por exemplo, a medição da espessura da camada de pintura, vocês ouvem comumente, usa um medidor de espessura, tá, pessoal? Não é um micrômetro. Micrômetro é um outro aparelho. O aparelho que a gente usa é um medidor de espessura de camada. E ele vai dar na unidade de microns. Tudo bem? Então é importante ter familiaridade com essa unidade. Só para vocês se situarem ainda mais, se eu dividir agora 1 micron por 1000, eu tenho 1 nanômetro, que é um termo também bastante usado, aí o nano, né, que o pessoal fala. E tem coisas muito menores do que o nano, como, por exemplo, a distância entre os átomos nas suas ligações com as moléculas. Tá? Isso chega a ser 1000 vezes menor ainda do que 1 nanômetro. Mas não é o fato da gente entrar agora. Estou querendo situar vocês. Eu falei uma unidade muito maior, 1 metro. Eu falei uma muito menor, o nanômetro. E essa que a gente usa muito no nosso meio, que é o micrômetro. Tá legal? Pessoal, essa unidade ela é usada para tamanho de partícula de abrasivo, partícula de lixa, espessura de camada. Então, tudo tem uma medida em microns. Mas onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar até onde a nossa visão enxerga. Porque o polimento ele termina quando a gente incide a luz e não enxerga mais o defeito. Esse é o final do polimento, na prática. Tá? Se você colocar na teoria, quanto mais fino o lustro, superlustro, megalustro, ultralustro, hiper, superlustro,
Tecnicamente falando, sim, você teria mais brilho, mais profundidade, mas chega um ponto que a nossa visão ela fica estagnada, ela não consegue ver essa melhoria, o que não significa que microscopicamente a superfície tem marcas. Tá? Então, a gente consegue ver um fio de cabelo que tem 80 microns. A nossa visão, meio fio de cabelo já começa a ter dificuldade de enxergar. Tá? Então, a gente está falando ali de 35, 40 microns, já é algo difícil da gente teria que forçar aqui para ver o meio fio de cabelo, mas a gente chega a enxergar partículas de até 1 micron. Vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar bem nesse foco de luz próximo dele, ou quando entra o sol por uma janela e você bate um tapete, você vê finas partículas de poeira subindo ali. Essas partículas elas têm esse diâmetro, aproximadamente 1 micron. E você vê com a luz incidindo, mas logo do lado você já não vê. Isso é tão psicológico para nós, que eu sempre vejo as pessoas no ambiente desse, elas prendem a respiração aqui, onde está a poeira, aí ela vem aqui, respira tranquilo. Não, mas ela está lá. Tá? Então isso a gente tem que ter essa clareza no polimento. Qual o diâmetro do abrasivo de um composto de polimento? Vocês já se perguntaram isso? Porque se você for olhar, por exemplo, lixa, vocês têm algum conhecimento de lixa? Por exemplo, se eu falar que é uma lixa 1000, uma lixa 2000, uma lixa 3000, já ouviram falar? Todo mundo já ouviu falar desse tipo de lixa? O que diferencia uma das outras? É isso mesmo, uma lixa 3000, ela chega a ter uma partícula de 3 microns nela. Tá? Uma lixa 5000 de 1 micron. Uma lixa 1200, dependendo do padrão, que não é o objetivo aqui entrar nisso, mas ela vai ter em média 20 microns, o abrasivo da lixa. Tá? E isso nas lixas é muito comum, o cara sabe que ele tem que usar uma 1200, depois ele tem que usar uma 2000, depois ele tem que usar uma 3000. Isso é claro no uso das lixas. Nos compostos você tem também partículas com determinados diâmetros, por isso que é conceituado o polimento como o corte, o refino e o lustro. Tá? Então as partículas dos abrasivos de corte têm em média 10, 12, 15 microns num composto bem agressivo. E 15 microns é metade da metade do fio de cabelo. Então, se eu pegar um composto de corte, passar esse composto no carro e não ter uma luz para olhar, para incidir e poder ver a partícula de 10 microns, parece que a superfície está boa, ficou legal, deu brilho. Tá? Mas se eu colocar a luz ali e incidir, é igual aquele sol que está entrando aqui, está me mostrando as poeiras. Ali com a luz incidindo, eu consigo ver. Então a ideia do polimento é trazer esse acabamento até que ele seja tão fino que os nossos olhos não consigam enxergar. Esse é o final do polimento. Agora, corte, refino e lustro. Isso é termo, já ouviram falar também? Alguém não ouviu falar disso? Corte, refino, lustro, comum para vocês aqui. Legal. Vocês acham mesmo que o polimento, em pleno 2023, o ano da picanha, é o corte, refino e lustro ainda? Será que a gente está nessa? Porque se a gente remeter a 20, 30 anos no passado e na história do polimento, você tem processos que eram padronizados, né, vamos dizer assim. Então, a 3M, acho que é a pioneira nesse tipo de exposição, vinha com o processo de espelhamento de pintura. Você sabe o que é o espelhamento de pintura? Todo mundo tem essa clareza? Quando fala, eu quero fazer um espelhamento, quero fazer uma cristalização. Então, é um termo, por exemplo, a pintura do carro ela é um material de alto brilho. Ou seja, o que é o brilho? Brilho é a propriedade óptica do material que indica quanto bem ele reflete a luz dessa maneira aqui, maneira especular. Ou seja, ele incide em um sentido e um ângulo, ele reflete no mesmo ângulo em sentido e direção oposta. A pintura do carro brilha. É um material de alto brilho. Tá? Ela é feita para brilhar. Então, por ela brilhar, por ela refletir, muita gente olha para a pintura do carro, se vê no reflexo e diz, a pintura está espelhada. Mas o conceito de espelhamento não tá ligado com a reflexão da luz, da propriedade de brilho do verniz, e sim com a qualidade da aparência da imagem. Então, se você comparar, por exemplo, você vai colocar a sua mão
em relação ao vidro do carro, você vai ver um reflexo nítido. Se você colocar a sua mão em relação à pintura do carro, você vai ver que pela textura ser rugosa, a sua mão ela parece que ela está toda tremida. Tá? Isso se deve porque a pintura do carro ela não é lisa, ela é rugosa. Então, quando a gente vai falar de espelhamento de pintura, o que você tem que buscar num processo de espelhamento de pintura? Tirar a rugosidade. Não é só a busca da reflexão, e sim de uma reflexão nítida. Tá legal? Pessoal, então imagina que aqui eu tenho essa rugosidade. Se eu colocar em cima dessa rugosidade uma boina de espuma, a espuma vai se comportar sobre essa superfície como se ela se conformasse às rugosidades. Se eu quiser tirar essa rugosidade, vai cortar os defeitos, depois você entraria, na época, com o finesse. Então, olha, entraria com o abrasivo de massa, que é um abrasivo maior. O finesse, um abrasivo médio. Lustrador, um abrasivo fino. E o último processo, não sei se você vai se lembrar, a ultra fina chamava. Ele vinha, inclusive, com a boina azul. Era justamente essa questão no abrasivo grande, médio, pequeno e ultra fino. Então você tinha todas essas etapas para você fazer, só que isso, num carro original, é praticamente um crime você executar um processo desse. Lembra que o cliente da estética, ele busca cuidado. Então ele pega aqui o carro, Juliano, né? Juliana, cuida do meu carro. Então, o cliente subentende que você sabe de tudo isso que eu estou falando. Então, se eu estou pedindo para você cuidar do meu carro, não pode vir na sua cabeça, não, eu vou pegar aqui, eu vou deixar plano, igual o espelho plano, e vou lixar, e vou polir, e vou acabar com a camada de verniz e passar uma cera super ultra protetora que sai em 2 lavagens. Então, você está trocando a integridade do material por uma proteção temporária. É uma troca injusta, mas que por muitos anos isso foi se propagando. Hoje o valor disso, você vê esses caras que dão uma lixada e uma maquinária no carro, quanto que cobra um serviço desse? 150 conto. Porque não tem valor para o cliente isso daí. Dar uma lixada e uma maquinada no carro não tem valor. Então você entender da pintura, do sistema de pintura, da importância de preservar e como preservar isso com o seu serviço, o valor ele sai desse âmbito de custo apenas e ele vai para esse valor agregado do cuidado e da sua especialidade que eu coloquei. Então o conceito de espelhamento ele se limita a esse ponto. Tirar a rugosidade, deixando a textura mais plana, tal qual o espelho plano. Mas eu nem posso me estender muito aqui, por isso que eu falei para você, Dante, eu gostaria sempre de estar dando uma formação continuada para cada tema desse poder aprofundar. Qual a viabilidade de fazer isso? Bom, se eu for ali na oficina da Dimension em Vinhedo, eles fazem carros personalizados, pinturas personalizadas, e de acordo com o orçamento do cliente, o cara fala, cara, eu quero uma pintura lisa. Normalmente eles aplicam 5, 7, às vezes até 10 demãos de verniz, e aí eles têm um material para nivelar. Mas o principal, eles partem de uma base, um primer liso, lixado. Então você tem uma base. Imagina que eu tenho aqui o muro chapiscado. Se eu invernizar o muro chapiscado, não adianta eu lixar agora aqui o verniz e tentar deixar liso, não vai ficar. Ele vai ficar com a textura do chapiscado que está embaixo. Então no carro original, a textura ela não está somente no verniz, ela está na preparação. O primer do carro original ele é rugoso. Então num carro original, você tentar abaixar os picos para deixar ele liso, você vai chegar primeiro no pico antes de você conseguir nivelar a superfície. Então é um serviço que ele foi distorcido, tá? A forma que ele é aplicado, e muita gente hoje usa até de forma errada a fazer um espelhamento. Ele passa lá uma cera, o carro brilhou lá, cliente. Tá vendo o bobão no espelho ali? Ah, tô vendo. Ah, então espelhou. Não, o conceito de espelhamento não é esse. Outro termo que é muito usado no nosso ramo, cristalização. Tá? Cristalização é um termo bastante importante no nosso meio, e a cristalização é um processo químico pelo qual os sólidos se formam. Então, um processo de formação de sólido. Você aplica algo líquido, é uma das formas, tem várias formas de formação de cristais, e ele se solidifica, ou seja, cristalizou.
Na prática, o cristalizar é passar uma proteção, passar um selante, uma cera, um vitrificador. Lembrando que as ceras, elas não vão cristalizar, mas eu vou definir isso para você. E o que a gente mais tem no mercado, na loja, é cera cristalizadora. Tá? O que cristaliza são os vitrificadores, por exemplo. Tá? Eles formam cristais de fato. É um cristalizador. Então, muitos desses termos que a gente usa, cristalização, vitrificação, no fim, é a mesma coisa. A vitrificação é um processo de cristalização de um produto à base de SiO2 em cima do verniz do carro. Uma cristalização, mas é uma vitrificação. E o vitrificador é um selante, porque ele também faz ligações entre as suas moléculas, fechando a superfície. Então o vitrificador ele é um cristalizador, ele é um selante. Então a gente tem um monte de termo jogado no nosso meio e isso deixa as pessoas um pouco perdidas. Por isso que eu prefiro esclarecer algumas coisas e depois, em relação a nomes de serviço, vocês mesmos vão criar. O termo cristalização eu gosto muito pelo fato do cliente final entender o benefício. Vamos imaginar assim, cliente, eu vou fazer no seu carro uma lavagem, uma descontaminação e passar a cera. Bom, o carro, uma lavadinha com cera. Quanto você vai cobrar um serviço desse? R$1.000. Pô, tá louco? R$1.000 para uma lavadinha com cera? Agora, se você chamar o serviço de cristalização, o cliente paga R$499, R$699, R$899. E qual é o processo? É lavar, descontaminar e passar a proteção. Cristalizar em cima. Então, não é tão direto como a gente imagina. Só resgatando a questão do polimento, corte, refine e lustro. Pessoal, tecnicamente falando, polimento é corte, refine e lustro, tá bom. Mas quem vai polir alguma coisa. Isso que as pessoas do Brasil, durante muitos anos, tinham vendas nos olhos. Por quê? Qual que é a primeira etapa do polimento? Etapa de corte. Aí se marcar, refino. Marcou, lustro. Marcou de novo, super lustro. Marcou de novo, risca o fósforo, tá com fogo e vai embora, eu não tenho o que fazer. Então essa ideia de que o polimento é estático, ela é coisa do passado. O polimento ele é algo muito dinâmico. Quem vai polir alguma coisa. Então, o que você vai polir? Mais importante, primeiro, do que como você vai polir, é o que você vai polir. E isso eu classifiquei como a dureza relativa dos materiais. Então vamos imaginar que eu tenho uma intensidade de corte leve, médio e agressivo, tá? Então eu vou esconder aqui a minha mão esquerda, que seria a dureza do material. Eu vou olhar para o carro e vou fazer um corte. Essa intensidade. Tudo bem. Se a dureza do material está aqui, eu vou demorar muito. Lembra a água mole em pedra dura? Ela vai acontecer algo, mas demora, às vezes, anos para aquilo acontecer. Se esse material tem essa resistência e eu entrei aqui, eu vou machucar muito o material. Então, antes de ser definido qual a intensidade do processo, define-se qual a resistência do material à abrasão. Esse é o primeiro passo do polimento, a análise do material a ser polido. E isso é de uma variação imensa, porque você tem desde vernizes tão delicados a ponto de ser impossíveis de dar acabamento, até vernizes tão duros a ponto de serem impossíveis de serem removidos por meio de polimento. Esses são os extremos. No nosso dia a dia, tá aqui, ó. A gente pega carro de verniz duro, resistente, carro de verniz macio, mas possível de dar acabamento. Então, antes de definir qual a intensidade do processo, eu tenho que definir qual resistência do material. E aí a gente acaba usando hoje os compostos, pela sua tecnologia, de uma maneira diferente do que esse conceito que era usado antigamente, de corte, refine e lustro. Por que isso acontece? Porque os abrasivos modernos, eles têm tecnologias que permitem que eles se comportem no início do processo como uma partícula grande, que era o primeiro passo à massa. Só que à medida que você vai gerando a fricção desse abrasivo em relação à peça, a partícula vai diminuindo. É o processo que o pessoal chama quebra do abrasivo, tá? Mais uma vez, não é meu papel me estender muito nisso, mas o abrasivo ele não quebra. O abrasivo não quebra. Isso é um termo que
acabou pegando, quebra do abrasivo, mas o que quebra são ligações entre as partículas de resinas de ligações, e as partículas vão se fragmentando, se separando, mas não é uma quebra do abrasivo em si que acontece. Porém, na prática é como se fosse a partícula começa maior, ela começa a friccionar na peça, ela vai diminuindo, então a partícula que no início está grande, ela fica média, depois ela fica fina e depois ela fica super fina no mesmo ciclo de trabalho. Então, ao invés de você ter que usar produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, você usa muitas vezes um único produto, aproveitando os momentos do ciclo. O ciclo da abrasividade, ele vai ser decrescente. A abrasividade é maior no início, porque a partícula está maior. A abrasividade é menor no final, que a partícula está fina agora, dando o acabamento. E é com isso que você varia os ajustes da técnica. Mais velocidade, mais pressão, menos pressão, uma passada mais rápida, tudo isso para aproveitar os momentos desse ciclo. Então, se eu tenho esse material dessa resistência, eu tenho o composto, eu vou simular que eles estão aqui. A Dante até ofereceu, eu falei que não precisava, mas a gente já sabe a cara deles, né? O vermelho, o verde e o amarelo. Tá? Esse material dessa resistência, qual composto que eu vou entrar aqui para trabalhar nesse material? Vermelho. Para cortar e muitas vezes para dar acabamento. O próprio composto vermelho, que tem essa tecnologia de chegar num acabamento bem fino. E nesse material de média resistência? O verde. Tá? Então, o corte, ele não é boina de corte, composto de corte. O corte ele está relacionado à resistência do material, ou seja, se o material tem essa resistência, o corte é uma boina de espuma média e o composto amarelo de acabamento. É o corte. Agora, esse corte nesse material não faz nada. Fica claro, pessoal, olhando dessa maneira que eu estou colocando? O para-brisa do Mob. Pessoal, se eu lavar ele e parar, é um resultado. Se eu lavar ele e passar um produto que dê repelência na chuva, a proteção, cara, 60 por hora na chuva não precisa ligar a paleta, olha que coisa boa. Só que se eu lavar, descontaminar e aplicar essa proteção é melhor. Se eu pegar esse mesmo para-brisa, lavar, descontaminar, polir e passar a proteção, é o melhor processo que eu consigo chegar para aquela situação. Sendo que o que vai sobrar é simplesmente a limitação, um risco muito profundo que não é passível de correção. Isso sobra, mas em relação a qual é o melhor que eu consigo chegar nessa peça? Eu vou acrescentar as etapas de processo, que são lavagem ou limpeza, descontaminação, polimento e proteção. O polimento ele não vai entrar em plásticos porosos, por exemplo. O plástico de acabamento de alguns carros, não entra polimento, mas entra lavagem ou limpeza, entra descontaminação, entra proteção. Tá certo? Então, estética de detalhamento é processo. É possível fazer um polimento em uma etapa? Sim, é possível. Por que é possível? Porque você tem um comportamento mais agressivo no início, um comportamento intermediário no meio e um comportamento fino no final. Então você consegue com um composto, por exemplo, desse tipo, ele tem aqui um corte acima da média, a média é 5 de 10, tá? Então tem essas escalinhas aqui, tá bom, pessoal? Ele tem 6, então corte relativamente alto, com acabamento, brilho 9. O que isso significa? O químico, quando ele vai pôr esses marquinhos aqui, ele estuda nos instrumentos ópticos que ele tem lá, quanto que a gente vai enxergar do risco do produto. Ou seja, nesse aqui que ele põe 10, ele quer dizer, ó, você não vai ver o risco. Ele é invisível, tá? Nesse 9, dependendo da dureza do material, um material mais duro, você não vê. No material mais delicado, você ainda pode ver uma névoazinha, porque ainda falta o acabamento 10. Já nesse caso aqui, ó, que é um composto que tem o máximo de abrasão 10, o acabamento dele é 6, ou seja, a possibilidade é muito grande de você ver a marca que ele vai deixar na superfície. Tá? Então, lembrando que a questão dos compostos ela vai estar mais relacionada à resistência do material do que a etapa de polimento que você vai estar usando. Vamos imaginar, se chegar a analisar nossas boinas, a gente tem uma boina de lã híbrida e a gente tem uma boina de espuma, uma branca que é dura e uma laranja que é média.
Tá? Então vamos lá. Eu vou trabalhar aqui um verniz mais duro. Você vai usar a boina de lã, fazer o processo, o corte e o acabamento. A espuma dura. Esse aqui é o acabamento. Tá? Não, eu vou entrar aqui nesse verniz médio. Então você vai entrar com um composto verde, um corte. Pode ser a mesma boina de lã, que ela serve para múltiplas superfícies. E qual que é o acabamento aqui? A boina laranja. Tá? Tá claro? Usando o mesmo produto. Tá? Não necessariamente fazendo corte e acabamento. É claro que isso pode ser usado também dessa forma, mas no geral, essa intensidade da boina e a forma que a boina vai atuar na superfície vai definir a sua escolha. Por que eu escolheria uma boina de lã? O mais óbvio é para buscar um nível maior de agressividade. Eu preciso cortar mais rápido, a marca mais agressiva. Pessoal, imagina, vocês já viram aquele piso modular que tem estética? Você deve ter em algum lugar aí o piso modular. Ele é todo vazado. Vamos imaginar que você quer limpar os vãos do piso modular. Eu vou te dar duas ferramentas, um rodo e uma vassoura. Qual ferramenta que você vai usar para entrar ali nos vãos do piso modular? A vassoura. Então, a boina de lã, ela tem esse potencial para trabalhar não só para mais agressividade, mas sim para interagir com a superfície. Onde você tem defeitos retos mais profundos, ela consegue quebrar melhor as quinas desses defeitos, tirando a visibilidade deles. E outra questão que a boina de lã faz na rugosidade, diferente da espuma, a espuma seria como se fosse o rodo passando. A lã consegue cortar os picos. Então a lã traz mais nitidez no resultado, que é um dos fatores importantes que a gente vai julgar na superfície. O que está ruim nessa superfície? Risco reto, risco profundo. Cara, a boina de lã vai entrar muito bem para quebrar essas quinas, muito melhor que a espuma. Legal, mas qual o produto para esse verniz? Pesado, para esse verniz, o médio. Tem outro recurso, vocês devem ter aqui, vende Vonix na loja de vocês? Vende Vonix. Então vocês têm aqui, boina jeans. Já ouviram falar boina jeans? Pessoal, a boina jeans, ela funciona dessa forma que eu estou falando. Então, essa informação é muito preciosa que eu estou passando para vocês. Você vai entender a rugosidade da superfície e como o material que você está gerando abrasão sobre ele interage com a superfície. Então, por exemplo, o jeans nada mais é do que esse jeans que a gente está usando aqui na calça mesmo. Quando ele entrar aqui sobre a superfície, ele está rígido. Onde que ele vai entrar primeiro? Nos picos. Então a boina jeans começa a cortar aqui os picos, abaixando essa textura, deixando ela mais nivelada, mais plana. E o jeans tem uma nítida vantagem em relação ao lixamento. Lembra que eu falei? O lixamento ele nivela como? Riscando. E o jeans nivela polindo. Obviamente assim, você tem lá um cisco, você vai entrar com lixamento localizado. Tem uma repintura recente, acabou de aplicar, faz 18, 24 horas, que é o tempo normalmente recomendado para fazer o polimento. Não é legal você esfregar um jeans em cima daquilo ali, mas as repinturas já curadas que chegam para nós no serviço de estética, muitas vezes ao invés de você entrar lá, lixa 1.200, 2.000, 3.000, 5.000, corte, refino, luz, super luz, você consegue fazer uma etapa de polimento com jeans. Ele vai nivelar polindo. Qual produto que eu vou usar? Porque cada produto vai aumentar a intensidade. O jeans vai nivelar mais com esse, vai nivelar de forma intermediária com esse, vai nivelar menos com esse. Qual material? Cara, é um material muito resistente. Qual composto? Um agressivo. É com esse aqui que eu vou entrar. Tá? E numa superfície de média resistência, o composto médio. Então a lã para nivelar, a mesma coisa. Ela vai cortar esses picos da rugosidade, quando ela entrar aqui na rugosidade. Então a lã já traz esse nivelamento. Mas é um verniz muito macio, posso entrar com a lã? Para isso que servem as boinas híbridas. Porque quando se fala em lã, lã não é tudo igual. Tem fios de lã que são bem mais grossos. Por exemplo, as boinas usadas nas oficinas de reparação, elas têm que ter uma durabilidade muito grande. É aquela boina que ela vem com um parafuso embutido, um metal embutido, esse é o suporte dela, para aguentar polir 100 peças, 200 peças, para ficar jogada no chão, passa o carro em cima, aquele ambiente de funilaria. Se você pega uma boina híbrida desse estilo aqui, ó, e põe na funilaria,
não é que ela não vai cortar o defeito. Ela vai cortar o defeito, mas a delicadeza do fio não é feita para esse tipo de trabalho. Isso aqui é uma boina de lã, principalmente para polimento e estética automotiva e em acabamentos. Então o fio dessa lã é um fio muito mais fino. E quando se fala híbrida, a gente tem uma mistura de fios. Fios naturais e fios sintéticos. Então esse tipo de boina, ele pode ser usado em vernizes mais delicados, quando o seu objetivo é cortar os picos da rugosidade, trazendo maior nivelamento. Qual composto que eu vou usar isso aqui para polir um Corolla com verniz macio, onde eu quero remover riscos retos e profundos e melhorar a textura? Desse aqui para baixo. Então você pode associar o recurso da boina de lã híbrida tanto com o composto mais agressivo para um corte mais agressivo, quanto com composto médio ou fino, quando você quer trabalhar vernizes menos resistentes, sem gerar muita marca. Né? A lã é um abrasivo, tá, pessoal? A lã é um abrasivo. Então aqui você tem o abrasivo do fio e o abrasivo do composto. É um ator principal e um ator coadjuvante. Muitas vezes o cara erra no coadjuvante. Então ele vai entrar num verniz mais macio, quer entrar com a lã, não é intuitivo. Pô, pega um composto de acabamento com a lã. Dificilmente as pessoas fazem isso, mas entendo que hoje, compostos com essa característica, eles têm um corte acima da média e um acabamento muito perto do lustro, graças a essa tecnologia que eu falei para vocês.